Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians gastou nesta temporada 174 milhões de reais para a aquisição de 19 jogadores. 2 deles ainda não chegaram e não quer parar por aí não. O Timão está no mercado em busca de um lateral esquerdo e de outro atacante. Vamos falar também sobre uma dívida do Corinthians com o Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, o que gera preocupação em relação ao goleiro Hugo Souza. Te explico direitinho essa situação logo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem. 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde deste sábado, dia 17 de agosto. E a gente começa falando aqui sobre a temporada 2024 do Corinthians. 174 milhões o Corinthians gastou até agora, investiu, né, até agora, em contratações, tá? São 19 jogadores, sendo que 2, o Héctor Hernández, espanhol, centroavante, e também o José Martínez, né, o volante venezuelano. Esses jogadores são aguardados este final de semana aqui em São Paulo. Bom, desses valores aí, tá, gente? Só para que a gente possa fazer mais ou menos um panorama, né, desses valores. Muita gente pode achar alto, outros não. Vou tentar dar uma esmiuçada para vocês aqui. Desses 174 milhões gastos, tá, para aquisição de 19 atletas, isso não conta salários, não conta comissão de empresário, não conta luva, tá? Esse é o valor das negociações, tá? Só para que vocês tenham ideia, das 19 contratações, Rodrigo Garro custou 34 milhões, tudo em real aqui, tá? Falando em reais. 34 milhões de reais custou o Rodrigo Garro. Félix Torres, 32 milhões. Pedro Raul, 24 milhões e 700 mil reais. Mateuzinho, que a gente vai falar no próximo bloco, 21 milhões e 400 mil reais. Alex Santana, 13 milhões e 600. Ranielli, 13 milhões e 500. José Martínez, que ainda não chegou, 10 milhões e 900 mil. Charles, 9 milhões e 700 mil reais. Thales Magno, emprestado, 8 milhões e 200 mil reais. Empréstimo, caso queira comprar o atleta, será na casa dos 75 milhões de reais. Maicon, empréstimo, o Corinthians pagou 2 milhões e 700 mil reais ao Shakhtar Donetsk. Pedro Henrique, 2 milhões de reais. Hugo Souza, 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo. Se quiser comprar o jogador, terá que pagar mais aproximadamente 5 milhões de reais. André Ramalho, esse veio sem custo. O Héctor Hernández também veio sem custo. Diego Palacios, sem custo. Hugo, lateral esquerdo, sem custos. Igor Coronado, sem custos. Kaká, empréstimo, sem custo. E o Gustavo Henrique, sem custo também. Tá? Então, esses foram os contratados nesta temporada. São jogadores, 19 jogadores contratados pela diretoria. Isso dá uma média, tá, minha gente? Só para a gente tentar entender melhor, isso dá uma média, fiz até uma conta aqui básica, isso dá uma média de 9 milhões 150 mil reais por jogador. Lembrando que alguns nomes que eu disse aqui vieram sem custos, mas aí a gente faz a média. Então, 9 milhões 157 mil cada jogador, o que dá na faixa de 1 milhão e 600 mil dólares por atleta. Falando assim, é um valor relativamente baixo, né? Falando assim, é um valor que tá ok dentro do futebol. Futebol com 1 milhão e 600 mil reais, você não compra quase nada, né? É muito difícil você comprar aí, adquirir um jogador por esse valor. Só lembrando que o Corinthians não quer parar por aí, busca ainda um lateral esquerdo, já se falou no Acunha, já se falou no Alexandro, alguns nomes vão sendo ventilados, mas até agora nenhum chegando perto de um acordo, de uma fase mais concreta. E também outro atacante, né? O Corinthians fechou com o Héctor Hernández, mas busca mais um jogador ali para a posição ou de centroavante ou atacante de beira pelo lado direito, já que pelo lado esquerdo chegou o Thales Magno e em 2 jogos fez 2 gols, parece que deu certo, tá? E com essa
com esse gasto, né, com esse investimento, a dívida do Corinthians sobe aí aproximadamente para 2 bilhões 150 milhões de reais. Claro que essas parcelas, né, esse pagamento desses atletas, eles não são feitos à vista, isso é parcelado com outros clubes também, é uma prática extremamente comum no futebol. Mas a dívida vai aumentando, evidentemente, são 19 contratações, o Corinthians liberou também vários jogadores ao final da última temporada, reduziu a folha de pagamento, a folha não teve nenhum aumento significativo em relação ao que era o ano passado, tá? Então está muito parecido ali, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, enfim. Não é que a folha de pagamento também subiu. Não, são jogadores que vieram com um custo até mais baixo do que os que tínhamos o ano passado em termos salariais. Só para dar um panorama geral de como está esta situação de contratação e de investimento do Corinthians nestes primeiros 8 meses de temporada. Agora, o assunto é Mateuzinho e Hugo Souza. Se liga. Errei a vinheta. Aí, agora sim. Coloquei a vinheta da abertura da live. Vamos embora. Gente, a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Corinthians já teve essa semana a história do Cuiabá, né? Pelo Ranieri. O Corinthians foi cobrado publicamente pelo Cuiabá. O diretor financeiro do Corinthians já entrou em contato lá. O Cuiabá quer receber o valor integral, 11 milhões de reais. Bom, vem informação do Rio de Janeiro de que o Corinthians está com uma parcela, a última parcela do Mateuzinho atrasada, tá? O Corinthians quitou as duas primeiras, tá? As duas primeiras parcelas foram honradas, foram quitadas pelo Corinthians. Cada parcela de 4 milhões de reais, tá? O Corinthians quitou as duas, 8 milhões de reais quitados. Tem mais parcelas ainda. A última, que venceu no dia 5 de agosto, de 8 milhões e 55 mil, não foi depositado, segundo informações que vêm do Rio de Janeiro, tá? Não foi depositado. E aí o Flamengo já lida como um atraso, tá? Então o Corinthians está, segundo informações, em atraso em uma parcela de 8 milhões de reais com o Mateuzinho. E essa dívida com o Flamengo abre, né, não tem como, abre espaço para colocar em dúvidas outra negociação, né, que é a do goleiro Hugo Souza, hoje uma unanimidade no Corinthians. Aliás, há muito tempo eu não vi um jogador chegar no Corinthians e virar Aliás, o Ranieri foi unanimidade quando chegou. Né? Hoje o Hugo Souza, sem dúvida nenhuma, é unanimidade entre o torcedor. Né? Chegou e realmente merece, porque tem feito grandes partidas, fechado o gol do Corinthians. Bom, o Corinthians precisa pagar ao Flamengo 800 mil euros, 4 milhões e 900 mil reais aí aproximadamente, para comprar os 50% dos direitos econômicos do atleta. Mas, claro, com o atraso do Mateuzinho, o Flamengo já está com o pé atrás, tá? O Flamengo já está com o pé atrás com relação ao Hugo Souza. Não pagou o Mateuzinho, vai pagar o Hugo Souza? Então, assim, o Flamengo já começa a se preocupar com essa situação, com essa questão dessa dívida do Corinthians com o Mateuzinho. E o Corinthians enfrenta o Flamengo no dia 1º de setembro, jogo aqui na Neoquímica Arena. Então, 1º de setembro, daqui a 2 semanas, né? Menos de 2 semanas até, que é o dia, inclusive, do aniversário do Corinthians, né? Tem jogo, né, da NFL. E para que o Hugo Souza possa enfrentar o Flamengo, ou o Corinthians faz esse pagamento antes do dia 1º, ou seja, até o final deste mês, até o final, esse mês, temos 31 dias. Até o dia 31 de agosto, o Corinthians paga este valor de 800 mil euros ao Flamengo, ou terá que pagar um valor aí aproximadamente, né, de 500 mil reais para que o Hugo possa enfrentar o Flamengo. Isso está em contrato. Tá? O Corinthians tem ali a opção de compra, tem a prioridade na compra do Hugo Souza, mas para que isso aconteça, tem que fazer o pagamento. E com essa dívida com o Mateuzinho, o Flamengo pode começar a colocar dificuldades nisso. Até porque o Hugo Souza já começa a chamar a atenção de outros clubes no futebol. Eu volto às 7h30, daqui a pouquinho. Quero saber a sua opinião sobre essa história do Mateuzinho também. E às 7h30, daqui a pouco, tem pré-jogo aqui no 12 em Campo, tudo de Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Jogo de 6 pontos.
deixa o like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e eu te espero daqui a pouquinho. Tamo junto? Valeu, tchau!